uma família do meu avô muito unida. A gente se encontrava muito, todos os domingos, aquele português que juntava a família toda no domingo. De repente eu vim para São Paulo abandonado. Então era eu, meu pai e minha mãe. Não tinha amigo. As pessoas me gozavam, eu era gago, era pior ainda. Era gago. Mas gago de dar para notar na hora? Fala. Desse jeito? É. Depois eu conto como é que eu comecei a escrever. Mas era o gago que repete, faz o kkk, ou é o que... Não, eu falava assim, mas ontem eu tive lá... Era assim? Era. Então, o gago, quando canta, ele não gagueja. Então, eu começava a falar... Cantando. Isso foi aprendendo. Porque a gagueira é uma insegurança, né? Você ainda tem essa gagueira hoje? Não. Tá bom. É que eu tinha um peso enorme, que era ser filho do Manuel de Nóbrega. Sim. Antes dele ser famoso, ele era um homem poliglota, sempre foi o primeiro aluno da escola, muito inteligente, muita cultura, e eu era o burro, porque eu não tinha cultura, eu não tinha inteligência. Sim. A inteligência eu sabia, que depois eu fiquei sabendo que eu tinha. Mas eu não tinha condições de enfrentar. Então a família da minha mãe me jogava muito isso na cara. Pô, seu pai é tão inteligente, você repete de ano. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava. Eu queria alguma coisa minha, eu queria criar alguma coisa. Era chato a escola. E aquele universo do teu pai de alguma maneira te atraía? Mas demais. Ora, cara, eu ficava lá em Niterói, me lembro, ele tinha uma máquina assim de escrever, eu tinha 3, 4 anos, eu ficava olhando aquele aparelhinho, eu ficava deslumbrado com aquilo, falei, meu, do que é isso, né? Então, quando ele deixava eu ficar batendo naquelas teclas, eu preferia aquilo do que ficar brincando. Pra você ver como era a tecnologia daquela época. A criança se interessava pela incrível tecnologia da máquina de escrever. A máquina de escrever, que eu tenho até hoje, a minha primeira máquina, minha Hamilton Randall. Aí você via aquilo e falava... É aquilo que eu quero. Então, meu pai ficava escrevendo e eu aprendi a ler nos programas de rádio que ele fazia. Que eu queria saber o que batia ali e saía naquele papel. Tá. Então era aquilo que eu queria fazer. Então, você lembra você vendo a coisa dele na praça? Ô, Matheus, já que nós estamos em casa, não só pede para não tocar na campanha, como fala para nossa Maria, falando em máquina, desligar a máquina de lavar que tá fazendo barulho aqui. Aqui em casa, viu? Não tem. Mas isso aqui é gostoso. Cachorro late, a campainha toca, é uma festa. Me fala lá na praça, como é que foi você ver aquele universo? Ô, Dercy, tô com o Carlos Alberto. Não faz um carinho nela aqui. Carlos Alberto de Nóbrega, entendeu? Semana passada tava o Bruno Mota aqui, você não latiu. Agora vem o Carlos Alberto de Nóbrega, vai estragar minha gravação aqui. Mas que a praça... Eu disse, foi anos depois, obviamente. Não, claro. A praça já era profissional. Sim, já era outra história. Não, eu tô falando naquele momento. Naquele momento? Você lembra você vendo aquilo? Não, era para mim que eu me lembro que não havia ar-condicionado naquela época, cara. Era ventilador. Era ventilador em Niterói. A primeira geladeira elétrica foi meu pai que conseguiu fazendo um mexã. Jura, cara? Foi. Entendeu? Então, era um ventilador, ele sem camisa, só de bermuda, de shortinho, peito nu, escrevendo. Aquilo marcou muito a minha vida. Aquela imagem. Aquela imagem, sabe? E uma coisa interessante também, que depois a história se repetiu. Já em São Paulo, já em 45, 46, eu já com 10 anos de idade. Eu ia dormir... O meu pai estava trabalhando, eu ia dormir ouvindo o barulho da máquina de escrever. E eu acordava ainda com barulho, ele ainda trabalhando. E isso se repetiu anos depois comigo e com os meus primeiros filhos. Virando a madruga. E eu não sabia disso. Numa entrevista então, quando falaram de mim, aquele negócio, dá um depoimento para o teu pai. O Beto falou isso.
Isso, uma coisa que eu guardo do meu pai é que a gente ia dormir e ele estava escrevendo. Porque como eu tenho esse problema de me concentrar, eu só sei trabalhar em silêncio. Tem que ser na madrugada. Tem que ser. Mesma coisa que eu. Estragou meu sono pro resto da vida. Nunca consigo dormir antes das 5 da manhã. Não. Por isso, é criativo, né? Exatamente. Madrugada É porque eu preciso ter silêncio absoluto. Então, por exemplo, na época que eu escrevia muito, a época da família Trapo principalmente, eu escrevia de madrugada. Porque se eu estivesse em casa, aconteceu. Entrava a minha mulher, coitada, meu irmãozinho, você não quer um cafezinho? Pô, ferrou. Acabou. Porque corta, a gente está criando. Você não está copiando, você está criando uma coisa que não existe. É difícil até de explicar isso, né? Porque eles não entendem. O cara que constrói um prédio, você vê o prédio construído. Eu preciso de concentração para fazer um plano aqui, para fazer um projeto, que senão cai um prédio. Se eu não me concentrar para fazer uma cirurgia, a pessoa pode morrer. Agora, quando nós que trabalhamos com criação de texto, fala, eu preciso de concentração, os caras...